Nesse vídeo eu quero compartilhar com você qual é a stack que eu estou usando para programar usando IA ou usando os LLMs. Eu testei várias ferramentas, várias IDEs, vários modelos e nesse momento eu cheguei a uma conclusão estável das ferramentas que eu estou usando no meu dia a dia. As minhas aplicações são praticamente todas em Python. Eu faço muito código para processar, carregar, visualizar, transformar dados e treinar modelos de machine learning e depois também usar as previsões desse modelo em alguma tarefa downstream. Então, as recomendações que eu vou te passar hoje aqui, a minha experiência é baseada nesse tipo de stack. Às vezes, eu também faço alguma programação em HTML ou JavaScript, ou para fazer uma dashboard, fazer um sitezinho, alguma coisa, geralmente para apresentar as previsões que são geradas pelo modelo, ou para, por exemplo, o meu blog, eu gosto também de mexer às vezes no código. E também uma coisa muito importante, às vezes eu quero fazer o scraping, pegar os dados de algum site. Então, nesse caso, é interessante também ter um modelinho, uma IDE que saiba lidar bem com HTML, saiba pelo menos ler para te ajudar a extrair a informação que você quer. Já para te adiantar, tem basicamente duas grandes ferramentas que eu uso hoje, que são o VS Code e o Aider. Se você nunca ouviu falar do Aider, provavelmente você já ouviu falar do VS Code, mas eu vou te falar por que eu acabei ficando com essas duas. E também, de forma mais experimental, eu uso o GitHub Copilot, o Free Tier, né, o plano grátis. E também eu tenho testado uma alternativa ao Jupyter Notebook que chama-se Marimo, mas eu vou falar sobre isso no vídeo. Então agora eu vou te falar um pouco das ferramentas que eu usei e por que eu parei de usá-las, né? Se você me segue aí no LinkedIn, você pode ter me ouvido falar do Cursor, cursor.com ou Cursor AI. O que ele é? Ele é uma IDE, ele é um fork, né, do VS Code, então os caras pegaram o VS Code, fizeram algumas modificações para adaptá-lo melhor para o uso com assistentes de IA. Foi o que eu testei primeiro, ele tem um hype muito grande na comunidade e ele é uma IDE muito boa. Agora, o meu problema é que eu não gosto de depender de ferramentas muito customizadas. Então, se você me falar, Mário, você consegue o mesmo resultado com o VS Code e uma extensão, eu vou preferir usar o VS Code simplesmente porque eu gosto de usar ferramentas que tenham uma comunidade maior, um uso maior, um suporte maior. Dito isso, o Cursor é uma empresa séria e ele é uma alternativa que ele já vem integrada com a IDE. Agora, o que eu não gostei no Cursor? Ele tem uma versão grátis, se você vir aqui em Pricing, você vai ver que ele tem a versão grátis e ele tem a versão Pro. Eu nunca cheguei a pagar pela versão Pro, porque eu assinava o GitHub Copilot. Se você lembra, antigamente o GitHub Copilot, ele era basicamente um autocomplete. Então, hoje a ferramenta, praticamente todas essas ferramentas, extensões de IA, elas fazem esse autocomplete no teu código, mas o GitHub Copilot começou com isso, na época eu paguei anual, e aí então eu precisava usá-lo. Só que depois que acabou a minha assinatura do Copilot, eu decidi não renovar, porque eu estava usando os modelos de IA via API, e aí eu acabei não pagando o Cursor, só que apesar dele deixar você usar a tua chave de API, e se você não entende nada disso, eu vou deixar as timestamps aqui embaixo também, se você quiser ir para a parte da frente do vídeo. Se você não entende muito bem como é que funciona, eu vou te mostrar depois como eu configurei a ferramenta e aí você vai entender melhor. Mas basicamente, existem duas formas de usar essas ferramentas. Ou você usa uma chave de API sua, e aí você paga cada vez que você chamar o LLM, cada vez que você chamar o modelo, você paga por token. Ou você paga um plano mensal. Por exemplo, o Cursor tem esse aqui, $20 por mês. Ele te dá esse autocomplete ilimitado. E ele te dá 500 requisições, 500 chamadas de LLM. Geralmente LLMs bons, os LLMs top de linha. Mas você tem essas 500 chamadas rápidas, né, que eles dizem por mês. E várias chamadas devagar. Não vou entrar em detalhes, se você quiser se interessar pelo Cursor, você pode entrar no site deles aí e ver se é o que serve para você. Mas basicamente, essa parte do autocomplete era paga e não tinha como usar um outro autocomplete que não fosse do próprio Cursor. Então, eu não gostei disso e aí eu
essa parte, aliás, além do autocomplete, eu estou vendo aqui nas minhas notas, o replace code também era premium. Então, o que é o replace code? Vamos dizer lá que você jogou o teu código para um LLM e aí ele te retornou um código. Você falou, eu quero que você crie o código para treinar um modelo no Titanic. Ele vai retornar o código. Geralmente essas ferramentas de IA, elas substituem o código para você. Então, se você tinha um código para treinar um Random Forest nos dados do Titanic, e aí você pede para o modelo adaptar esse código, modificar esse código para treinar um LightGBM, ele vai te dar ali o código novo, às vezes no formato de diff e tudo mais, né? Só que aí você tem que substituir. Só que em vez de você ficar copiando e colando, geralmente essas ferramentas elas já fazem essa substituição de linhas para você. Então elas veem quais são as linhas antigas, quais são as linhas novas, substituem-se, só aperta um botãozinho lá. Igual se você está acostumado a usar o Git, que é a ferramenta que a gente usa aí para fazer modificação em código, né, para controlar a versão, você é igual um Git diff. E essa ferramenta só tinha disponível no Premium, não tinha como eu usar outro modelo para fazer isso. Então eu não gostava muito, mas eu usava porque o Cursor ele é muito bom. Como eu passei a usar o Wader, e o Wader eu vou falar mais para frente, ele funciona no terminal, né, na linha de comando, não fazia mais sentido eu ter esse assistente num chat ali dentro da IDE. Então eu falei, bom, se eu não estou usando mais a função principal do Cursor, que é ter o chatzinho ali na IDE, eu posso voltar para o VS Code. E aí eu troquei. Depois do Cursor, um outro que eu testei também foi o Windsurf. Esse Windsurf é basicamente a mesma coisa que o Cursor em termos de IDE, só que o que muda são os agentes, os prompts, o funcionamento deles por trás ali da IDE. Então, como que ele vai pegar o seu código, o que ele vai passar para os LLMs, se ele vai ser mais independente ou mais dependente dos seus comandos, isso é o que muda. É basicamente uma questão de adaptação, você testar os dois e ver qual que você gosta mais. O que me fez, assim, depois de 2 dias, parar de usar o Windsurf, é que com o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta que a gente usa muito para análise em Machine Learning, em Data Science, ele funcionava muito mal. Tanto que eu tenho até mensagens que eu troquei com o time do Windsurf, que eles queriam entender que prompts que eu testei e tudo mais, eu mandei um monte de coisa para eles, para ver se eles conseguiam botar ali, abrir um ticket, sei lá, para melhorar a performance do Windsurf no Jupyter Notebook. Só que aí eu acabei não insistindo nele justamente por isso, porque para o meu caso de uso não ficou legal, já que numa das ferramentas que eu mais uso ele não sabia fazer a troca do código ali, ele não sabia trazer a resposta do LLM para essa ferramenta que eu preciso. Agora tem mais um detalhe também no Windsurf. Parece que eles estão meio brigando com a Anthropic. Anthropic é uma fornecedora de modelos, também um laboratório de modelos de LLM, e eles têm o Claude, que é um modelo muito bom, eu vou falar mais dele depois, só que a OpenAI, que é o original do ChatGPT, ela comprou o Windsurf. E eu acho que isso está influenciando um pouco no relacionamento do Windsurf com a Anthropic, que é concorrente da OpenAI. Então, por exemplo, a nova versão do Claude, o Sonnet 4, quando eu estou gravando esse vídeo, faz acho que 2 semanas que eles lançaram o Sonnet 4, o Opus 4 também, o Opus, sei lá, e o Windsurf não recebeu suporte da Anthropic, um suporte oficial da Anthropic desses modelos. Então, é bom levar isso em consideração. Se você gosta de usar os modelos da OpenAI, o Windsurf está numa boa. Agora, se você gosta de usar modelos da Anthropic ou, sei lá, do DeepSeek, talvez você tenha alguma dificuldade com o Windsurf. Mas, enfim, basicamente é muito similar em termos, é uma IDE igual ao Cursor, mas tem esse detalhe agora da OpenAI e também ele muda como ele faz esse processamento de código. Outra coisa que eu testei foram as extensões. Então a gente tem, por exemplo, a extensão mais famosa para você fazer código no VS Code com inteligência artificial é o Cline. E tem o Cline, tem o WhoCode, que é este aqui, e tem o KiloCode. Tem o
Então temos o Cline, o WhoCode e o KiloCode. O Cline foi o primeiro e o WhoCode e o KiloCode são forks desse Cline, igual o Cursor e o Windsurf. Fizeram um fork, né? Fizeram uma cópia e modificaram o VS Code. O WhoCode e o KiloCode fizeram uma cópia e modificaram o Cline. Agora, o que me atraiu no Cline? Pô, é uma extensão que você bota lá dentro do VS Code e você consegue fazer lá o teu código. Vou mostrar aqui, ó, como é que funciona aqui o Cline. Ele cria essa extensão na lateral do seu VS Code, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E aí você vai conversando com ele. É muito parecido com o Cursor, com o Windsurf, só que a diferença é que é uma extensão em vez de ser uma IDE completa. Agora, o que eu não gostei desse Cline é que ele usa muito token. Ele come token muito rápido. E quando você paga por token em modelos mais caros, igual o Sonnet, igual, sei lá, o O3 da OpenAI, isso fica muito caro, porque ele passa um contexto muito grande. E aí eu falei, bom, para mim não vai ser legal isso aí, porque eu não estou com dinheiro infinito. Depois disso, eu cheguei no que hoje seria a minha segunda opção. E a minha segunda opção hoje, você vê aqui que eu até abri o Cline para tentar mostrar, ó, ele tem aqui, você digita aqui no cantinho o que você quer que ele faça e ele vai mudando o teu código, mas mais uma vez, ele usa muito token, eu particularmente não recomendo. Agora, o que eu estou usando no meu dia a dia? Aliás, a minha segunda opção, que eu também testei, mas acabei não ficando. Ctrl Alt I se você está no Windows ou Command Alt I se você está no Mac, e você tem aqui a integração do GitHub Copilot com o VS Code. Deixa eu mudar aqui minha câmera. O que acontece? Ele, como você pode ver, é uma interface de chat normal, e aqui você vai escrevendo as coisas, as instruções que você quer. Você pode adicionar contexto, né? Ele deixa você adicionar seus arquivos. Eu ainda não tenho nenhum arquivo aqui, porque na hora de demonstrar que eu vou colocar um arquivo aqui para a gente ver como é que funciona a ferramenta. Mas se seleciona os modelos, ele tem um modo agente aqui do lado. Se seleciona alguns modelos. Isso aqui seria o que eu usaria se eu não estivesse usando o Aider, porque eu descobri que ele usa menos tokens do que o Cline. Ele tem esse Agent Mode que é muito legal, ele sai fazendo código praticamente sozinho para várias coisas, ele consegue fazer código muito bem. E seria a segunda opção, caso eu não goste mais de usar o Aider, tá? E mais uma dica que eu tenho para você. Se você quer testar essas ferramentas, o GitHub Copilot grátis, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele te dá várias, acho que 100 ou 200 chamadas desses modelos GPT 4.1, Claude 3.5, Sonnet, de graça por mês. Então é bem legal para você economizar um dinheirinho aí nos teus projetos pessoais, que você pode usar de graça esses modelos. O Claude 3.5 Sonnet é muito bom, usei por muito tempo. E também você vai testando e vai entendendo como é que funcionam essas ferramentas. Vamos agora então para a ferramenta que eu mais uso, que é o Aider. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. O que é o Aider? O Aider é uma ferramenta de linha de comando. Isso aqui pode assustar muita gente, mas você não precisa ficar assustado porque é muito simples de usar. Você pode rodar num terminal fora do VS Code. Eu particularmente gosto de usá-lo dentro do VS Code. Para instalar o Aider é muito simples. Você pode instalar com o pip. Ó, você vê aqui pip install, Aider install. Aliás, uma dica extra. Se você usa pip, eu recomendo que você use o UVPip ou UV. Essa é uma dica extra que não tem nada a ver com LLM. Então, se você quiser, você pula. Mas esse UV, ele é basicamente o pip e o pipenv, né, para criar ambientes virtuais para você não ter que quebrar teu ambiente toda vez que você for testar uma biblioteca nova. E ele instala as coisas muito rápido, né? Muito mais rápido do que o pip. Então dê uma olhada aqui no UV. Como faz tempo que eu não faço um vídeo, vou aproveitar nesse para dar essa dica. E o Aider é open source. Você pode vir aqui ver o código dele e tudo mais. E o desenvolvedor dele, esse empresário, esse Paul Gaultier, ele é bem dedicado a desenvolver essa ferramenta. Uma coisa muito legal
do Aider é que ele tem essa leaderboard. Essa é uma leaderboard das mais confiáveis que eu vi para código. Geralmente, o modelo que está melhor ranqueado nessa leaderboard dele é o modelo que funciona melhor para mim. Também porque eu uso o bendito Aider. Então, é a leaderboard da própria ferramenta que eu uso. Se a ferramenta que você usa tiver uma leaderboard, eu recomendo que você olhe lá quais são os modelos que funcionam melhor com ela. Mas tem outras alternativas também, talvez eu fale nesse vídeo. Então, por exemplo, agora, nesse momento, é legal que ele bota aqui também o custo do modelo. Então, por exemplo, o Gemini 2,5 Pro Preview, que é um modelo muito bom, ele acaba sendo mais barato, por exemplo, que o O3, né? Se você usar o O3 no modo High, né? No modo mais potente dele para pensar, você vê que ele é bem mais caro do que o Gemini Pro Preview e ele tem praticamente a mesma performance, né? Então, teoricamente, você prefere esse modelo aqui. Tem o O4 Mini High também. A primeira vez que eu vi essa leaderboard desviar um pouco da minha experiência foi agora com o Sonnet 4. O Sonnet 4 está ranqueado aqui para baixo, só que na minha experiência ele está indo muito bem nas tarefas práticas, né? Nas tarefas do meu dia a dia. Então, mais uma vez, sempre desconfio um pouco dessas leaderboards, mas elas são um bom direcional, né? Elas são um bom guia para você saber qual modelo vale a pena você gastar um tempinho testando. Eu uso bastante também o O4 Mini High e o O3 porque a OpenAI ela me deu a oportunidade de compartilhar dados com eles, né? Eles podem usar os dados código que eu faço, que eu converso com os modelos para treinar, para avaliar os modelos. Em troca, eu tenho 10 milhões de tokens grátis por dia do O4 Mini High e eu tenho 1 milhão do O3. Isso vai muito mais rápido do que você pensa, mas para você ver é só você procurar. Se você quiser ver se você também tem essa possibilidade disponível, procura aí Data Sharing OpenAI, né? Data Sharing OpenAI aí no Google, e ele vai te levar para essa página aqui e ele vai te mostrar como é que você faz para entrar lá nas configurações e ver se você tem essa mensagenzinha aqui, ó, you are eligible for free daily usage e tal. E aí, dependendo do quanto você já gastou lá na API, ele vai te dar 1 milhão de tokens com alguns modelos, 10 milhões de tokens com outros, ou 250 mil tal. Aí você tem que ver lá. Mas, mais uma vez, isso vai um pouco diferente do que o vídeo é. Legal. Então, como é que você faz para usar o Aider? Primeiro, você vai instalar e eu vou mostrar para você como é que eu uso ele. Então, você faz a instalação com o pip. Depois, uma coisa importante, como é que você conecta essa ferramenta aos LLMs? E essa ferramenta você vai conectar gerando uma chave de API e colocando essa chave de API, eu recomendo, e muita gente recomenda por segurança, você colocar nas tuas variáveis de ambiente, né? Nas Environment Variables. E tem as maneiras diferentes de fazer, se você está no Mac, no Linux ou no Windows. Então, por exemplo, aqui ele fala da OpenAI. Se você está no Linux ou no Mac, você pode usar esse comando no terminal, export OpenAI API Key, e aí aqui você substitui a tua chave, ou 7x no Windows, e aí você coloca aqui a tua chave da API. Você também pode procurar no Google como criar uma chave de API da OpenAI, inclusive no meu site, no mariofilho.com, tem como fazer isso, agora eu lembrei, eu vou deixar um link aqui embaixo. Feito isso, eu recomendo que você veja como fazer isso permanentemente, né? Não só numa sessão de terminal, que isso aqui vai colocar só na sessão de terminal, mas aí você pode achar fácil o tutorial na internet. Vamos ver então como é que a gente usa, como é que eu uso, né, esse Aider. E para a gente fazer isso, eu vou usar um clássico do Kaggle, que é o Titanic, agora é o Spaceship Titanic. Eles criaram dados sintéticos similares àqueles que a gente tinha do Titanic e fizeram aqui essa competição de aprendizado, né? Como é um dataset muito simples tal, e a gente quer só ver a ferramenta, então eu vou usar esses dados. Você pode baixar no Kaggle, vou deixar um link aqui embaixo também. Como você pode ver aí, magicamente apareceu aqui um arquivo Spaceship Titanic, que é o que eu baixei. Então vamos abrir aqui o terminal. O terminal aqui para mim, eu acho que no Mac é Command aspas, né? Mas só você vir aqui em View, terminal, e aí você vê qual é o comando para abrir o seu terminal. Então, como aqui a gente é hacker, muito bom, eu vou usar o unzip
para dezipar aqui o Spaceship Titanic para a gente pegar os arquivos. Se não, você pode abrir esse arquivo do jeito que você quiser aí no Windows. Então nós temos teste, nós temos train. Isso aqui é uma extensão que eu tenho que deixa coloridinha cada cor do CSV para ficar mais fácil. Na minha idade tem que ser colorido e com zoom, senão eu não enxergo. E aqui nós temos o teste CSV. O que a gente vai fazer? A gente tem essas colunas aqui. E aí, aqui embaixo eu vou ligar o Aider. Você vai ver que ele já tem aqui uma configuração sugerida, né? Mas eu vou ligar o Aider como se eu não tivesse nada configurado nele. Então, qual é o comando que a gente precisa fazer aqui? Como é que você faz então? Aider Model. Se você tem créditos na OpenAI, na Anthropic, você pode simplesmente colocar aqui Sonnet e ele não reconheceu porque eu não ativei o meu. Eu vou criar aqui um ambiente para a gente poder rodar o Aider e já instalando. Então, o venv Aider YouTube. E aí eu vou ativar esse ambiente. Se você não está entendendo nada disso, isso aqui não é necessário. Eu só estou fazendo isso para poder instalar aqui para você, não usar a instalação que eu já tinha do Aider. Então, a gente vem aqui. Vamos copiar. Eu vou copiar lá aquele comando que a gente tem no Aider, no site do Aider. Ele está aqui dando uns probleminhas porque a partição do meu computador que ficam os ambientes, geralmente o Python é diferente, mas isso aqui você provavelmente não vai ter esse problema. E aí depois disso o Aider fala para a gente rodar Aider install. Você viu como é rápido o UV-pip. Ele vai instalar aqui. Aider instalado, a gente simplesmente pode chamar Aider e ele magicamente vai abrir a ferramenta aqui no diretório onde a gente chamou ele. No meu caso, C, Mário Filho, ML, YouTube, Aider. Primeira coisa que você vai notar é que ele vai reclamar. Deixa eu ver se dá para eu dar um zoom aqui. Deu, ficou muito grande. Mas vamos lá. Eu vou abrir de novo, vou limpar a tela e abrir de novo para ficar mais fácil de ver. A primeira coisa que você vai ver é que ele vai falar que não tem um repositório de Git aqui nesse diretório. Ele vai sugerir para você criar um. O Aider ele funciona muito melhor se você usar dentro de um repositório Git. Inclusive, ele me fez aprender muito mais sobre Git por causa disso. Então, vamos colocar Y, vamos dizer yes, queremos um repositório. Git é uma ferramenta relativamente complexa que você consegue encontrar vários tutoriais por aí também. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre ele. Então, só para deixar a tela um pouco mais limpa aqui, eu chamei o Aider de novo. Ó. Por padrão, ele usa o modelo Sonnet 4, que foi lançado esses dias. Nesse momento é o melhor. Tem um Gemini para sair aí que estão dizendo que é melhor, mas por agora ele é o melhor. Então, esse é o modelo que ele vai usar para fazer as modificações do seu código. E ele tem esse Weak Model, que ele usa, se eu não me engano, para gerar as mensagens de Git e tudo mais. Como é que você faz? Ah, Mário, eu não gosto de usar o Sonnet, eu quero usar um modelo da OpenAI. Então você fecha aqui, vou mostrar fechando nesse momento, mas basicamente você coloca o argumento model e aí você vai digitar aqui, por exemplo, GPT-4o. E aí você vê, ó, main model GPT-4o with diff edit, e aí ele usa o GPT-4o mini como um modelo fraquinho para coisas que não precisam de tanta inteligência. E se você notou, quando ele criou o Aider, quando eu abri o Aider aqui, que ele pegou o Sonnet, ele falou, ó, using Open Router, tal. Esse Open Router, deixa eu te mostrar. O Open Router é uma startup que ele unifica todos os modelos. Então, em vez de você ter que ficar colocando crédito na OpenAI, colocando crédito na Anthropic, etc. e tal, se você usar via Open Router, você vai pagar 5% a mais por token, que não é tanto, se você pensar, só que a paz de você simplesmente mudar o nome do modelo e poder usar outro modelo, para mim tem valido a pena. Então aqui ele tem, não só da OpenAI, não só da Anthropic, mas ele tem modelos que você não vê em lugar nenhum. Se a gente clicar aqui nos rankings dos modelos, que ele mostra quais são os modelos mais usados toda semana, todo dia, etc. e tal, você vê que tem gente usando o GPT-4o Mini, tem gente usando o Gemini Flash, Sonnet 4, tudo mais. Inclusive, uma coisa muito legal de você ver aqui, você pode clicar no modelo, por exemplo, no Sonnet 4, e ele te diz quais aplicativos que as pessoas estão usando com esse modelo.
Então, por exemplo, RuCode, Klein e tudo mais. Para programação, você vê que o Sonnet, né, o pessoal, ó, nessa semana tem já, nos últimos 7 dias, são 83 bilhões de tokens usados no RuCode com o Sonnet. Também porque, como eu te falei, RuCode, Klein e Kilo, eles usam muitos tokens. Você pode ver que o Ader está aqui em 13º, porque ele não usa muito token também, e também o pessoal às vezes não gosta porque é no terminal. Mas o legal também, para você escolher um modelo para você usar, se você quiser testar um modelo diferente, é clicar aqui no aplicativo, na aplicação, né, que você usa, e aí ele te dá uma leaderboard dos modelos mais usados com aquela aplicação. Então você vê aqui, o modelo mais usado com o Ader via OpenRouter é o Gemini 2.5 Pro Preview. O segundo mais usado, o Claude 3.7 Sonnet, e assim vai. Só que tem um probleminha aqui. Você pode olhar isso aqui e é um bom guia para você saber qual modelo testar. Só que se você já usou o Gemini e o Claude, o Gemini ele escreve muito mais do que o Claude. Então, sempre você pensa, você leva em consideração esses rankings em termos de se o modelo costuma escrever mais tokens ou não. Então, o Claude, eu acredito que, isso é minha opinião, se você pegar o número de tokens úteis que o Claude soltou aqui, ele vai estar igual ou até melhor do que o Gemini 2.5 Pro Preview, até porque o Gemini ama comentar código e depois para você limpar isso é terrível. Mas enfim, eu recomendo também, se você não quer ficar, você gosta de testar vários modelos e não quer ficar tendo que depositar crédito em vários lugares, também quiser testar esses modelos mais alternativos, igual o DeepSeek V3, que é bem legal, você pode usar via OpenRouter. Voltando lá para o Ader. Então, voltando aqui, você vê que ele está usando o Claude Sonnet 4. Tá, Mário, como é que eu faço então para ele criar um script? Eu vou criar um script aqui só para você ver como é que funciona. Então, vamos dizer aqui, train.py. Criei aqui um arquivo, né, um script vazio. E aí, você pode usar o comando /add para adicionar um script ao contexto do Ader. Então, por exemplo, se eu disser /add train.py, agora o Ader ele consegue enxergar esse script. Ele vai conseguir passar o que tiver nesse script, no caso não tem nada ainda, mas o que tiver nesse script para os LLMs fazerem as edições, para eles entenderem tal como é que funciona. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui, eu pego, por exemplo, algumas linhas desse dataset, pegar aqui essas linhas, e eu vou falar pro Ader. Eu até poderia acrescentar, vou até fazer de um jeito diferente para te mostrar aqui. Então, vou copiar as 10 primeiras linhas desse CSV, vou jogar para um outro arquivo aqui, vou salvar como sample.csv, aqui no nosso diretório. E uma coisa legal é que às vezes você tem alguns arquivos que você quer que o modelo veja, mas você não quer que o modelo edite. Nesse caso, você pode usar o modo read only, modo somente leitura do Ader. Você digita /read e aí você coloca o nome do arquivo que você quer que ele leia. Então eu vou colocar aqui read sample.csv, você vê que ele aparece aqui no read only e ele vai conseguir enxergar, ele vai passar isso quando ele for chamar o modelo, mas ele vai considerar que ele não pode editar esse arquivo. Um comando bem legal aqui do Ader é o /tokens, que aí ele te mostra quantos tokens ele está usando em cada chamada que ele vai fazer para a API do LLM. No caso, eu ainda não fiz nenhuma chamada para o Sonnet. Então ele fala assim, ó, aproximadamente, para você usar o Claude Sonnet 4, você vai gastar 5 décimos de centavos nas mensagens de sistema, que são os prompts do próprio Ader. São 9 tokens no train.py, que está vazio. Então é o nome do arquivo, só essas coisas por enquanto. E 520 tokens da sample.csv. Vai te custar 1 décimo de centavo aqui. Então no total você deve gastar isso aqui para você mandar um comando, né, uma instrução para a API, lá para o Sonnet. E ele também te diz quantos tokens esse modelo suporta. No caso do Sonnet 4, ele suporta 200.000 tokens e quantos você ainda pode preencher. Vamos lá então, continuando, só fui tomar uma água. Ele está olhando aqui a sample, eu vou fazer o seguinte, vou mandar, você pode falar com ele em português ou em inglês, tá? Eu particularmente gosto mais de falar em inglês, porque os modelos tendem a funcionar mais em inglês, mas vamos falar em português aqui. Vou falar para ele, olha, por favor, porque a gente tem que ser educado com os modelos, crie um
modelo Random Forest para prever. Deixa eu ver aqui qual é, se eles têm o Survived aqui. VRD, eu acho que é VRDEC. Não. Name Transported. Eu acho que é Transported aqui. Eu verifiquei aqui o alvo é Transported, né? No Titanic original essa pessoa sobreviveu. Então acho que eles quiseram fazer uma coisa um pouco menos assim sombria nesse caso. Então cria um modelo de Random Forest para prever o alvo, a variável alvo, né? A coluna alvo Transported num dataset cuja amostra de 10 linhas eu coloquei em seu contexto via sample.csv. Sample em inglês você está aprendendo é amostra. Bom, vou dar esse comando aqui, geralmente o Sonnet é bem inteligente, então Enter. Aí ele vai pensar um pouquinho aqui, esperar, e aí ele vai, olha que legal. O que é isso aqui que ele está mostrando? Se você notou, quando ele selecionou o modelo aqui, o main model, ele colocou aqui with diff edit format. Então, em vez de ele passar o teu arquivo para o modelo e pedir para o modelo refazer o arquivo inteiro, tem essa opção no Aider, mas ele tem alguns formatos de edição. Então, ele vai pedir para o modelo mandar o seguinte: quais são as linhas atuais e quais são as linhas novas, e ele vai internamente tentar substituir isso. No nosso caso, a gente não tinha linha nenhuma, então você vê aqui, ele search, o que está entre search e esse igual aqui, é a linha que o Aider tem que achar para substituir pelo que está embaixo do igual, até... Você vê que o Sonnet escreveu bastante. Até replace. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco no próximo comando. Mas basicamente aqui foi a resposta do modelo. No caso, o Sonnet não pensou, né? Não sei se você sabe, mas o Sonnet agora pensa. Então, quando tem algum traço de pensamento, né? Ele mostra aqui o pensamento do modelo também. Então, ele não mostra só a resposta do modelo. Ele fala, vou criar um código Random Forest, bababá, bababá. Aí ele cria todo esse código aqui. E o mais legal, ele dá uma explicada, nesse caso é o Sonnet, né? Tem modelos que não explicam. Ele fala o que ele fez, te diz como executar, o que você tem que instalar aqui. E ele, inclusive, fala se você não quer que ele rode esse comando para você. Eu geralmente não gosto, eu gosto eu mesmo de rodar, então vou apertar aqui o S para pular a rodação do código. Ele vai pedir para a gente instalar esses pacotes. Então, eu vou instalar aqui, eu tenho que ativar o ambiente aqui que eu criei, mas basicamente vamos usar o UVPip para instalar esses pacotes, e é bom para eu te mostrar como é rápido esse UVPip. Então ele completou com sucesso, né? Deu aquele avisinho que eu falei que é por causa do meu computador. Mas vamos então tentar rodar esse train.py. Estou vindo aqui no outro terminal, Python train.py. Vamos ver se ele roda. E se você quiser ver o script, meu cachorro está te dizendo, inclusive. Então, se você quiser ver o script, ele fez aqui um scriptzinho, pré-processamento, features categóricas, etc. e tal. E deu aqui modelo treinado com sucesso. Que eu não vou entrar muito no script, mas olha só um errinho que todos esses modelos fazem. Ele carregou aqui os dados e ele pré-processou os dados antes de fazer o split entre validação e teste. Tem um vídeo antigo aqui no canal onde eu falo por que você não deve fazer isso no contexto principalmente de scaling, tá? Que é quando você tem que normalizar lá os dados, fazer menos a média, dividir pelo desvio padrão. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas preste muita atenção nisso, porque todos eles fazem isso. Desde que eu testei o GPT 3,5, ele faz isso. Então, é uma coisa que você vai ter que modificar. Por isso que é importante saber o que você está fazendo, não usar esses modelos cegamente. Mas a ideia aqui é te mostrar como é que funciona o Aider. Então, ele fez aqui, escreveu um monte de coisa, treinou o modelo. A minha intenção aqui é te mostrar como foi fácil mandar ele treinar o modelo. Então, agora, para corrigir esse erro que ele fez aqui de pré-processar os dados antes do split, eu vou mandar continuar aqui no nosso terminal com ele, falar, você fez o split de validação após, aliás, vou falar, você fez o pré-processamento dos dados antes do split, o que pode causar vazamento de dados / informações.
modifique o código para fazer o split antes de qualquer coisa. E agora vai ficar muito claro como ele faz essa modificação no código. Ele vai fazer aqui, vai esperar. Você está correto. É incrível. Ele sempre acha que eu estou correto mesmo quando eu estou errado. Nesse caso, eu estou correto mesmo. Esse processamento deve ser feito antes do split, papapá, vou modificar o código. Olha que legal agora isso aqui. Lembra que entre o search e aquele monte de igual estava vazio, porque a gente tinha um arquivo vazio. Só que agora entre o search e aquele monte de igual, ele colocou o código atual. Então ele está falando para o Aider. O Aider pediu para o modelo mandar para ele, ó, o que você quer que eu substitua? Que é isso aqui, tudo. E pelo que você quer que eu substitua? Aí ele fala, então, no lugar disso aqui tudo, você coloca essa função que vai do igual até o final lá do replace. Mário, ele sempre acerta isso? Não, tem hora que ele não acerta, dependendo do modelo, ele tem que tentar mais uma vez, às vezes ele erra a indentação, às vezes ele erra, sei lá, troca um espaço por um outro caractere, alguma coisa. Em geral, o Sonnet acerta muito bem, o Gemini não acerta tão bem, o DeepSeek V3, eu estou tentando achar um prompt que faça ele acertar mais, porque está complicado no caso dele, mas em geral, o Aider, até se ele errar, é que aqui eu não vou conseguir provocá-lo para errar. E aí você vê, ó, ele pode retornar vários blocos, né? Ele retornou aquele bloco de diferença, ele retornou esse bloco de diferença, ó. Ele retorna em vários lugares do seu código de uma vez. Isso varia também de modelo para modelo, mas o legal é que ele pode modificar um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, se a gente olhar lá o nosso código, ele agora fez o seguinte. Ele carregou os dados, fez aqui a separação da variável y e ele dividiu antes de fazer o pré-processamento, que está correto. Então, lembre-se que a cabeça que ele tem que usar é você, ele é só seu assistente. Voltando aqui para o Aider, alguns outros comandos legais de você saber. Uma coisa legal, eu sempre deixo ativado o auto-commit. Então, tudo que ele fizer de mudança, ele já vai fazer o commit para você no teu GitHub. Então, se você no teu Git, desculpa, não no GitHub. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro Git que ele fez, que foi, geralmente ele faz o commit das mudanças que você fez manualmente e depois ele faz um commit das mudanças dele. Então, quando eu criei o script, eu não fiz o commit, não adicionei ao repositório, ele foi lá e adicionou para mim. No commit dele, ele mostra aqui a diferença, você pode ver aqui no histórico de commits, e ele mostra aqui o que ele diferenciou, e para cada um ele vai fazendo. Eu gosto de deixar no automático, porque aí se eu não gostei de alguma coisa, eu posso vir aqui no Aider, eu posso usar o comando undo. O que ele faz? Ele reverte o último commit. Ó. Ele fala, ó, removi ou corrigir pré-processamento. Claro, nesse caso ele não quer remover, mas eu estou fazendo só para te mostrar que ele volta um commit, né? Então, é muito fácil de você fazer o undo. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui é que vamos supor que você fez alguma modificação e você está com preguiça de escrever uma mensagem de commit. Então, eu vou fazer uma modificação qualquer aqui, eu vou falar modelo treinado com sucesso, EBA. Então, adicionei isso aqui. Obviamente, é uma mudança. Você vê aqui que agora tem essa diferença. Só que eu posso vir aqui no VS Code, escrever uma mensagenzinha de commit e tudo mais. Ou eu posso simplesmente digitar aqui /commit. E ele vai mandar para o modelo, ó, para o Claude Haiku, no caso o modelo fraco, né, que ele considera. E ele vai fazer essa mensagem de commit. Vai ver o que tem lá no meu arquivo. Vai mandar. O Haiku vai retornar o Haiku, né? Tô falando errado. Mas ele vai retornar a mensagem do commit. Adicionar mensagem de sucesso mais animada no treinamento do modelo. Então é outro comando que eu gosto também de usar com o Aider. Agora, uma coisa legal que tem aqui também é o seguinte. Você pode pedir para ele te explicar o código antes de você mexer. Então, para te demonstrar isso, vamos fingir aqui que você não conhece o train.py. Vou até o /clear, ele limpa todas as mensagens que você mandou até agora para o modelo, para começar como se você tivesse aberto agora o Aider. Então vamos supor que, vou até tirar o sample, o /drop é outro comando também, que se você quiser remover algum arquivo, por exemplo, eu quero remover o sample.csv, você fala /drop,
escreve barra drop, o nome do arquivo, ele vai remover. Você pode remover os editáveis também, enfim. Para você, assim como tem o barra add, tem o barra drop. Então vamos dizer que você recebeu um arquivo Python aí, pegou um arquivo dos meus tutoriais, você quer entender o que está acontecendo. Você pode usar o comando barra ask. E aí você pode fazer uma pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar o que este script faz? Ele vai mandar essa pergunta para o modelo e vai te dar a resposta. Então, esse script implementa pipeline completo de machine learning para treinar um modelo de random forest, tal. Então, o legal é que você pode dialogar, planejar com o modelo, não apenas editar o código, né? Isso aqui é muito interessante quando você tem bases de código maiores e que você precisa fazer um planejamento antes de você fazer as modificações no script. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vou falar para ele, o que podemos fazer para melhorar esse modelo? Liste 10 e 10. Aliás, vamos fazer assim primeiro. Então, estou perguntando, ele vai listar as 10 ideias aqui. Otimização de hiperparâmetros, bababá, tá dando um monte de ideia aqui. Vamos pegar aqui e falar, pô, eu quero fazer otimização de hiperparâmetros. Um truque que você pode usar é adicionar aqui um arquivo, por exemplo, plan.md. MD é para Markdown. Aí ele vai falar, não tem nenhum arquivo aqui que eu crie. Quero. O que eu vou falar para o modelo? Eu vou falar, escreva um plano no arquivo plan.md para modificar o script train.py para fazer a busca de hiperparâmetros. O que acontece? Ele vai escrever um plano que depois você pode pedir para ele executar no teu script. Nesse caso, a gente tem um script muito simples, então não tem necessidade. Só que quando as coisas vão ficando mais complicadas, que você tem que modificar vários arquivos em vários lugares, você ter esse plano é muito, muito legal. Então, se você ver aqui, ele fez aí o arquivo, se a gente abrir aqui o arquivo plan.md, ele tem todo um plano. Principalmente planos mais complexos, que às vezes você não vai conseguir fazer tudo em uma sessão, é muito legal porque você tem esse histórico, que aí você pode ir só deletando as partes que ele já fez. E aí eu posso chegar para ele aqui e falar, ótimo, implemente o plano descrito em plan.md. E aí ele vai pegar, ler o plano que ele colocou lá e vai fazer para você a implementação. É uma coisa que eu vi o criador do Aider usando num vídeo que ele postou e eu gostei muito e é muito bom mesmo você fazer isso quando você vê que o modelo está tendo alguma dificuldade de fazer as modificações. Algumas outras dicas, eu não vou rodar aqui, né, porque a gente já viu como é que funciona. Algumas outras dicas de como é que eu uso o Aider. Se você apertar Ctrl R ou acho que Command R no Mac, ele te dá essa busca. Então você pode buscar comandos que você deu no histórico. Ele salva o histórico, por exemplo, se eu fechar ele agora aqui, dei o Ctrl C, ele salva o histórico de chat, mas ele não carrega automaticamente o histórico do chat. Então vamos dizer, eu quero carregar os mesmos arquivos que eu carreguei quando eu comecei a fazer o código. Você pode apertar Ctrl R e aí você digita aqui /add, por exemplo, ele vai te mostrar todos os comandos que você usou para adicionar algum arquivo. Você aperta Enter e aí ele coloca esse comando que você pode mandar para ele, né? Ele digita para você esse comando. Isso é uma coisa muito legal. Uma outra coisa, às vezes você quer dar um exemplo para ele, só que você não quer colocar tudo na mesma linha. Então, vamos supor que a gente tivesse um exemplo aqui que ele está classificando mal. Vamos dizer aqui, exemplo 11, vamos dizer que ele errou. Eu vou chegar aqui para ele e falar /ask, por que o modelo está errando nesse exemplo? Que, aliás, é uma pergunta péssima, porque ele não tem acesso ao modelo para saber, mas, enfim, para o nosso exemplo funciona. Então, quer dizer, eu posso colar esse exemplo aqui, só que ele fica na mesma linha, sei lá, fica meio feio. Então, eu vou apagar. Se você digitar ESC e depois Enter, ele pula para outra linha. Tem outras maneiras de fazer isso, mas essa é que eu uso. Então, ESC, Enter, aí eu aperto com o botão direito do mouse, ele cola aqui o que eu quero. Vamos dizer então que o teu modelo deu um erro.
né? Vou colocar aqui, vou criar um erro só para a gente ver. Random state igual a Wololo. Para quem joga Age of Empires, vai reconhecer aí. Se eu rodar esse script, ele vai me dar um erro. Então, erro durante o treinamento, the random state, não sei o que lá. Eu queria um errinho um pouco pior do que esse, mas vamos dizer que deu esse erro. Ou aqueles erros enormes que às vezes o Python dá. Você pode vir aqui e colar manualmente, né, com o botão direito do mouse, ou você pode escrever /paste. E ele vai colar o que tiver na tua área de copia e cola. Ele vai colar ali e já vai dar o enter, já vai mandar o comando. Então sempre que eu tenho algum erro, eu pego, copio o erro e já dou esse comando /paste e ele já resolve para mim aqui o negócio. Mais uma coisa, se você tem um linter, não vou entrar no que é um linter, mas você pode usar, para qualidade do código, para tirar erro, tal. Eu gosto de usar o PyLint, mas você pode usar o comando /lint também, e ele vai fazer o linting aí no teu código, né? Eu não lembro exatamente o nome, como é que se chama isso, acho que é análise estática ou alguma coisa assim, e ele faz isso também. Mário, estou no meio de um código, o Sonnet não está resolvendo para mim, eu quero mudar para o O3. Você pode vir aqui, /model, O3, ele vai te dar, na verdade, todos os modelos que tem disponíveis aqui dele, mas por exemplo, você pode digitar /model O3, e aí ó, você vê que o main model dele já mudou para o O3. Então você pode alternar modelos dentro do Aider. Uma outra coisa legal que eu gosto é do modo Watch Files. Então se você abrir aqui o Aider e passar o comando Watch Files, você pode modificar, você pode dar comandos para o modelo direto no arquivo que você está modificando. Então, por exemplo, vamos vir aqui, se você digitar aqui um comentário, mude os parâmetros para 200 árvores, 200 estimators, vamos colocar aqui, 200 estimadores. E aí você digita AI e ponto de exclamação. A hora que você salvar esse arquivo, o Aider está de olho, ó, ele já adiciona o arquivo e já faz o processamento do que você pediu aqui. Então você vai ver que ele já vai fazer a modificação, ó, já fez a modificação, removeu o comentário. É um modo muito, muito legal também, se você quiser olhar o arquivo e já fazer a modificação ali no lugar mesmo onde você está olhando, né? Comunicar-se com o Aider direto no lugar onde você está olhando. Tem mais um monte de coisa que dá para fazer com o Aider. Tem o modo voz, que você vai falando e ele vai fazendo o código para você. Tem o modo Architect, que também é mais avançado, só que eu não uso muito, então acabo não entrando muito nisso aqui. Mas esse é basicamente o vídeo para te mostrar como que eu uso essas ferramentas de IA para fazer o script, né? Basicamente eu vivo dentro do Aider fazendo isso. Se você quiser ver como é que funciona aqui o Copilot Chat, vamos dar um exemplo aqui. Vou adicionar, ele já adicionou aqui no contexto train.py, aliás, deixa eu tirar minha cabeça daqui, senão você não vai conseguir ver. Então, ele já adicionou o train.py aqui e ele tem o Agent Mode. Vamos testar o Agent Mode com o Claude 3.5 Sonnet. Vou ser bem sacana com ele aqui, vou colocar melhore esse script. Geralmente os prompts têm que ser melhores do que isso, né? Mas só para te mostrar como é que ele funciona. Ó. Vou analisar o script, propor algumas melhorias, adicionar login, um monte de coisa. Primeiro eu vou verificar as dependências necessárias. Ele fala, ó, posso rodar esse comando? Você aperta Continue se você quer rodar ou não. Né? Aí você pode apertar Cancel, você vê, ele já está rodando aqui no terminal. Então, como eu te falei, o Copilot Chat seria a minha segunda opção se eu não tivesse acesso ou não gostasse mais de usar o Aider. Né? Porque você vê que ele é bem legalzinho também, abre aqui, vai fazendo os comandos e tudo mais, vai trabalhando. Então, cabe a você achar o que funciona melhor para você. Olha, tá falando aqui que instalar as coisas, tudo mais, eu vou cancelar porque só para te mostrar mais ou menos como é que é o workflow dele nesse caso. E eu vi agora que minha cabeça estava aqui na frente. Minha cabeça estava aqui na frente do terminal, mas ó, é um terminal do próprio Copilot que ele abriu e tá rodando os comandos depois que você autoriza. Ele também modifica arquivos, faz tudo aquilo que o Aider estava fazendo, tá? Uma dica mais avançada. Eu vou mostrar aqui.
eu gosto de fazer um arquivo chamado aiderconf, que aí ele já guarda as configurações que eu gosto do modelo. Vindo aqui para o nosso navegador, se eu entrar aqui no Aider, né, em Configuration, ele fala YAML config file. Você pode colocar algumas opções. As opções que você coloca ali na linha de comando, né, quando você vai abrir o Aider, você pode especificar nesse arquivo. Então, eu vou te mostrar um arquivo que eu tenho, que eu uso, para você ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, vamos lá, vou fechar aqui o GitHub. O que é esse arquivo? Então, esse é o meu arquivo para o Sonnet, tá? Igual eu criei aqui o vazio, mas eu tenho um que eu uso, ó, ele fica na minha pasta C, Mário Filho, ML e tal, porque aí eu posso chamar o Aider com ele basicamente em qualquer lugar. Como é que você faz para rodar? Primeiro eu vou te ensinar como é que faz para rodar o Aider com ele. Então você digita Aider, tracinho C, e você pode ver que ele já está até autocompletando aqui para mim, de tanto que eu uso isso. Então o meu tá, você aponta, né, esse tracinho C para o arquivo que você quer, ele vai carregar essas configurações para você fazer a tua sessão de código. Se você olhar aqui, ó, ele carregou main model Claude Sonnet 4 com diff edit, que é o Claude Sonnet 4, minha primeira linha, com o edit format diff. Às vezes eu gosto de mudar isso aqui, por isso que eu tenho isso configurado. O que você não configurar, ele vai usar o padrão do Aider. Eu gosto de usar um timeout de 60 segundos. Se o modelo não retornar nada, ele tenta chamar de novo. E como Wiki Model, eu uso o Gemini 2.0 Flashlight, porque é o mais barato de todos. E para gerar mensagem de commit, ele está servindo muito bem. Então, fica aí outra dica. Cache prompts. Algumas Anthropic, alguns provedores, eles te dão a oportunidade de fazer o cache dos prompts, aí você paga menos por tokens de entrada, tá? Isso varia de caso a caso. Se você vai passar a tarde inteira na mesma base de scripts, talvez valha a pena você pagar um pouco mais caro para fazer o cache na primeira chamada e depois você pagar mais barato nas próximas chamadas. Como eu às vezes paro para pensar mais do que o tempo que dura o cache, eu acabo deixando como false. String true simplesmente quer dizer que eu quero ir visualizando os tokens conforme ele vai digitando, né? Igual é no chat GPT desde o primeiro momento, mas você também pode desativar e aí ele só te mostra a resposta do modelo depois que a resposta já estiver completa. O lint command é aquele que eu te falei, eu gosto de usar o PyLint para fazer a análise estática dos arquivos, então eu uso isso aqui. Read, eu coloco esse conventions.md. O que é esse conventions.md? São vários comandos que eu fui acumulando com o tempo para o modelinho funcionar um pouco melhor para mim. Então, por exemplo, se você usar o Gemini 2.5 Pro, ele tem a terrível mania, pelo menos na versão de hoje, 4 de junho de 2025, em vez dele deletar o código, ele comenta o código quando ele vai eliminar. Então fica aquele monte de código comentado e o código novo embaixo. Eu adicionei essa instrução para ele deletar as linhas do código em vez dele comentar. E aí, eu gosto mais de usar o Polars do que o Pandas. Eu falei, ó, toda vez que você for mexer com dados, use o Polars. Quando você for fazer um plano, não escreva código, só escreva o plano. Então, são várias instruções. É como o desenvolvedor do Aider fala que você deve passar instruções para os modelos quando está usando o Aider. Então, eu coloco aqui com esse comando read. Toda vez que eu abro o Aider com esse arquivo de configuração, ele já vai adicionar essas minhas convenções no modo somente leitura para o modelo que eu estiver usando. Chat Language, como eu te falei, eu gosto de usar em inglês, então eu prefiro que ele converse comigo em inglês, porque os modelos tendem a funcionar melhor se você falar com eles em inglês. Thinking Tokens, no caso aqui do Sonnet, você pode decidir, acho que até 32 mil tokens de pensamento que você deixa o modelo ter. Então, você quer que ele pense mais, quer que ele pense menos. No caso da OpenAI, eu tenho um outro arquivo aqui muito parecido pro O3, por exemplo. E aqui, no caso da OpenAI, é Reasoning Effort. Você pode escolher Low, Medium ou High, que é quanto tempo, quantos tokens de pensamento o modelo deve usar para trabalhar, né, para te dar cada resposta. E aqui o Watch Files é aquele comando que eu te mostrei, que eu passei, que você pode modificar comentando, né, dentro de um arquivo que o Aider fica olhando e faz a modificação para você, aquele que você termina com AI e usa o ponto de exclamação.
Uma outra coisa, se você usar AI com ponto de interrogação, ele vai entrar no modo Ask, né? Então você também pode fazer perguntas sobre alguma área do teu código. Mas é basicamente para ele ativar esse modo para mim. Então toda vez que eu vou usar o Aider, o modo que eu chamo ele é isso, Aider, tracinho C, e passo um dos meus arquivos de configuração. Eu deixo um para o A3, um para o Sonnet, um para o A4 Mini, para já facilitar a minha vida dependendo do modelo que eu queira usar. É basicamente isso. Essa é a forma. Eu sei que ficou um vídeo longo, um vídeo bem falado, tal, e com bastante informação, mas eu quis fazer um vídeo mais raiz, mais bruto, justamente para te mostrar como eu uso e para te dar uma ideia de como é que você pode usar esses LLMs para você fazer o código no teu dia a dia. Mais uma vez, eu vi aqui nas minhas notas que eu não falei muito sobre o modelo, né? Olha lá no Open Router quais são os modelos mais usados, testa os modelos no seu caso de uso, testa o Sonnet, testa o Gemini, testa o O4 Mini, vê qual que você gosta mais do estilo de código, qual que você tem um estilo de prompt que funcione melhor com ele, porque cada modelo tem um modo diferente de se comunicar, e aí você decide qual é o melhor modelo para o seu caso de uso. É basicamente isso. Muito obrigado por assistir, pela paciência de me ouvir falando todo esse tempo e até a próxima.